para o Departamento de Tocoginecologia retomar as nossas reuniões de quinta-feira, né, que são as reuniões gerais do departamento, e hoje, para esse início, né, nós temos aqui 2 professores muito ilustres aqui, professor Fernando, professor Zeferino, e acompanhados aqui da professora Laura, que é a coordenadora do nosso programa de pós-graduação, do qual nós temos muito orgulho. A professora Laura estava já falando anteriormente que estava vendo os alunos de pós dela, eu vi que, inclusive, os alunos de iniciação científica estão aqui também assistindo à reunião, e isso é um grande prazer para a gente. Então, agradecer a presença de vocês, já vou passar a palavra, então, para o professor Zeferino, professora Laura e professor Fernando, que vão conduzir essa nossa reunião. Um abraço para todos vocês e aproveitem. Muito obrigada, professora Fernanda. Então, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Maria Laura, sou professora do departamento e sou atualmente, então, coordenadora da pós-graduação. É realmente um grande prazer poder abrir o ano letivo da pós-graduação com uma aula tão importante. E não só isso, também é um prazer que a gente possa usar o espaço da reunião de departamento. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Em especial, agradeço à professora Fernanda Surita. Como vocês já sabem, essas reuniões serão gravadas, essa reunião vai ficar disponível, e para facilitar a dinâmica, todos podem colocar comentários e sugestões no chat para que a gente possa conversar depois da aula. Com isso, eu acho que a gente já pode iniciar as apresentações. O nosso moderador de hoje é o professor Luiz Carlos Zeferino, nosso professor titular e atualmente diretor da Faculdade de Ciências Médicas. É um prazer tê-lo aqui. E eu vou deixar para o professor Zeferino apresentar a parte acadêmica do nosso palestrante de hoje. Para quem não sabe, eu não posso deixar de dizer, o professor Fernando Costa, além de todos os atributos acadêmicos, é também meu pai e minha maior inspiração como pesquisador. Então, acho que é a primeira vez que a gente está junto numa mesa. Eu não podia deixar de dizer que é uma honra e um privilégio poder compartilhar com todo mundo a sua visão sobre pesquisa no Brasil. Muito obrigada por aceitar o convite. Professor Zeferino, a palavra é sua. Obrigado, Fernando Surita, obrigado, Laura. É um prazer imenso moderar uma apresentação do professor Fernando Ferreira Costa, todos os seus atributos acadêmicos e pessoais. Tá? Eu quero apresentar a vocês o professor Fernando, um breve resumo da sua trajetória. O professor Fernando, ele é formado na Escola Ribeirão Preto, residência médica na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Faculdade da USP, fez o seu mestrado e doutorado lá, foi contratado como professor docente em Ribeirão Preto, departamento de patologia clínica, departamento de clínica médica, foi para os Estados Unidos na Yale University, e aí veio para o Unicamp. E nós o recebemos aqui, foi acho que em 89, não é isso, Fernando? Foi. 89, que você, segunda vez. a segunda vez, né? Você saiu da UEI e veio para cá, e uma pessoa sempre discreta, sempre muito competente. E em 1994, ele era escolhido pela comunidade como diretor da Faculdade de Ciências Médicas. Foi diretor entre 94 e 98. Nesse período aí, coordenou o Hemocentro, já exercia algumas outras atividades aí, que até é difícil encaixar no tempo aí, mas de importante, em 94 a 98, ele foi diretor da Faculdade de Ciências Médicas, sempre um referencial acadêmico para todos nós. Para a Laura, enquanto filha, para eu, como docente mais novo, rapidamente, o professor Fernando Costa, que eu não o conhecia antes, passou a ser um referencial. Na sequência, o professor Fernando assumiu a pró-reitoria de pesquisa, uma gestão do professor Brito. Depois foi vice-reitor, coordenador-geral da universidade, gestão do professor Tadeu. Depois foi reitor da universidade, entre 2009 e 2013. Bom, essas são as principais atividades, né, exercidas que eu identifiquei aqui, professor
professor Fernando Costa. Mas ele também tem uma atuação forte em sociedades científicas do Brasil e fora do Brasil, sociedades internacionais. Ainda academicamente, ele é pesquisador 1A do CNPq, que é o nível mais alto, né, do nível mais qualificado, né, dentre os pesquisadores reconhecidos pelo CNPq. É membro da Academia Brasileira de Ciência desde 2001, já tem mais de 20 anos que o professor Fernando Costa é membro da Academia Brasileira de Ciências, e acho que não dá para deixar de mencionar que, em 2008, o professor Fernando recebeu o prêmio, a Ordem Nacional do Mérito Científico, classe Comendador. É um prêmio conferido pela Presidência da República. Então, são pequenas honrarias aí, tá? Importantes honrarias, mas são muitas. Então, professor Fernando Costa, ter o senhor falando sobre o futuro pesquisa na medicina, que para nós é uma honra muito grande, por toda a reflexão que o senhor tem, a sua trajetória nesse mundo aí. Então, muitíssimo obrigado aí como professor titular do Departamento de Tocoginecologia, tá? E bem-vindo, e a palavra é sua, professor Fernando. Bom, muito obrigado, professor Ferreira, professor Fernanda, Laura. É um prazer e uma honra muito grande para poder participar e discutir com vocês algumas reflexões a respeito da pesquisa em medicina no Brasil. Aqui, bom, eu gostaria de esclarecer um pouco alguns dados da minha apresentação. Eu não tenho, nem imaginei discutir amplamente o futuro da pesquisa em medicina. Nem tenho condições para fazer isso. Eu vou procurar discutir com vocês alguns aspectos, como eu coloquei no título, depois eu vou colocar os slides, alguns aspectos da pesquisa em medicina no Brasil, problemas e soluções que eu vejo que são possíveis ou que são muito difíceis ou que devem ser tentadas. Eu preciso também esclarecer que essa discussão, essa apresentação, eu fiz mais ou menos sem muitas mudanças na Fiocruz, no final do ano passado, na Bahia, quando eu fui convidado para discutir aspectos de pesquisa em medicina. Então, eu estou usando a mesma apresentação. E aqui eu também devo dizer para vocês, ela é um pouco longa, eu vou tentar encurtar e resumir muitos dos aspectos que eu vou tentar discutir com vocês, porque eu vou abordar a área que eu tenho mais familiaridade, que é a hematologia. Então, eu vou pôr problemas e soluções para a área de hematologia, que eu acho que muitas vezes são semelhantes às outras áreas, mas outras vezes não são. Então, vocês levem isso em conta. E outra coisa também que eu devo, antes de começar a apresentação, eu não tenho pretensão de abordar todos os aspectos, todas as disciplinas, o que, ao meu ver, é muito difícil. Então, muitas áreas ficarão sem ser colocadas, sem serem abordadas. Peço desculpas, propositalmente eu vou focalizar naquilo que eu conheço para dar a minha opinião. Muitas vezes essa opinião, eu sei que muitas vezes as opiniões são polêmicas, eu vou propositalmente desviá-la para quase um extremo, porque eu acho que elas devem ser discutidas, mesmo se forem discordantes com outras opiniões, que devem ser mesmo. Então, feitas essas observações, eu vou fazer, vamos ver se está tudo certo aqui, porque vocês sabem, às vezes, o negócio do compartilhamento. Clicar aqui. Agora precisa virar aqui em algum lugar. Está virando.
vou ocultar isso aqui. E eu pergunto, eu não estou vendo nada, mas vocês estão vendo meu slide aqui, não? Perfeito. Tá certo. Então, eu vou colocar uma apontadora laser aqui. Bom, então o título é esse, né? Aspectos. Eu vou introduzir o problema baseado numa visão do Dr. Aaron Chavanover, assim que pronuncia, acho, que apresentou isso num TED, esse negócio que todo mundo conhece, que ele é prêmio Nobel, e ele tem uma visão do futuro da medicina que eu acho interessante. Começa que provavelmente nós estamos agora na terceira revolução da medicina. Vou só também colocando uma dentro. Existem outras visões, mas eu acho que essa é interessante. E ela se caracteriza, essa terceira revolução, por ser personalizada, é possível predizer, ou ainda será daqui a alguns anos, né, predizer que tipo de doença, preveni-las, e deve ser feita com plena participação do paciente. E o professor Aaron, aliás, esqueci de falar, ele foi prêmio Nobel de Química em 2004, né? Ele ressalta que nos últimos 100 anos da humanidade houve um incremento de 50 anos na perspectiva de vida, principalmente pela queda de mortalidade em infecções, mortalidade no parto, de mortalidade infantil, coisas que vocês sabem melhor que eu. Mas isso contrasta com a humanidade nos 4.000 anos anteriores, 4.000 anos anteriores, onde o aumento da expectativa de vida foi de apenas 20 anos. Então, ele diz, o que houve nesses últimos 100 anos de diferença? A grande explicação possível é que no século XX houve uma explosão nunca vista na aplicação do conhecimento científico, do método científico em medicina. E houve o aparecimento de vacinas, de antibióticos, de novas drogas, além, e aqui eu estou focalizando num aspecto, né, além do incremento nas condições socioeconômicas de grande parte da humanidade. E ele ressalta que o que ele acha, o que ele chama de primeira revolução na medicina, foi quando os medicamentos eram descobertos quase que por acaso, né? Que a palavra que os ingleses têm vale bem para isso, serendipity, né? E o exemplo é da aspirina, que é conhecido desde a época dos egípcios. A penicilina, o fato aqui que eu quero ressaltar é que achados como a penicilina se repetem muito, mesmo agora, baseado num achado não esperado de uma pesquisa, o que é importante. Bom, a segunda revolução na medicina, ele coloca, foi o grande desenvolvimento da química e a procura em massa de possíveis moléculas com propriedades de tratar doenças. E entre as inúmeras dezenas de moléculas, ele destaca a descoberta da estatina, porque é uma maneira de não esperar o acaso, mas de testar milhares de drogas e ver qual que é útil no tratamento de alguma das doenças que mais afetam a humanidade. E aqui, voltando para nossa terceira revolução, é por isso que eu quis discutir isso, porque em 2000, quer dizer, no ano 2000, houve a descrição do genoma humano. E isso suscitou a esperança de enormes mudanças em medicina. Eu devo falar para vocês que o desenvolvimento tecnológico nessas áreas é extraordinário, né? Aqui está só... O genoma humano foi sequenciado em 7 anos e custou quase $1 bilhão. Hoje é feito em menos de um dia
muito barato, né? Mas lembrar que nós, eu digo, o estabelecimento científico brasileiro não participou de maneira decisiva no genoma humano, mas quase nessa mesma época estava participando de um tipo de sequenciamento que é o da Xylella fastidiosa, o amarelinho da laranjeira, que fez com que numerosos laboratórios no estado de São Paulo aprendessem como trabalhar no estudo de um genoma de algum ser vivo. Isso foi muito importante, eu acho, para a ciência brasileira. Mas a descrição do genoma humano, ela foi 2 laboratórios diferentes, né? Tem uma história, tem vários livros publicados, filmes a respeito disso, mas ela foi capa da Science, da Nature, e o que ela suscitou de esperança é que a medicina iria ter uma nova maneira de ser usada e que haveria uma mudança completa. Drogas do futuro seriam feitas baseadas no DNA, que podia inibir ou estimular a produção de proteínas, enzimas, etc. Bom, isso foi na década de 2000. O que nós vemos é que essas mudanças, como sempre, né, elas ocorrem muito mais lentamente e de maneiras inesperadas. Elas estão ocorrendo, mas muito mais lentamente do que se previa. Era previsível, né, esse artigo aqui é da revista Time, que em 2025 nós teríamos uma quantidade maravilhosa de drogas desenhadas para tratar e já curar numerosas doenças da humanidade. Bom, mas alguma coisa aconteceu. Eu vou agora descrever algumas das coisas que nós temos desde a época de 2000 até hoje. Na minha visão, o que chama muito a atenção é o desenvolvimento de um inibidor da tirosina quinase que acontece numa leucemia chamada leucemia mieloide crônica, onde nós temos uma translocação cromossômica e um gene híbrido, BCR-ABL. A atividade desse gene anormal provoca uma neoplasia, chamada leucemia mieloide crônica, e que levava todos os pacientes, sem exceção, à morte. Isso é interessante, até numa reunião recente da hematologia, nós estávamos discutindo isso, porque nós que já somos velhos na hematologia, eu, Dr. Carmen, por exemplo, Dr. Irene, nós vimos esses pacientes na década de 70, 80, serem considerados todos suscetíveis só de tratamento para melhorar as condições de vida, porque nada era possível de ser feito para curar esses pacientes. Bom, com o desenvolvimento dessa droga que inibe esse gene híbrido, eu vou passar rapidamente sobre características da doença, né? Só para aqueles que lembram, o cromossomo Filadélfia, que mostra essa translocação. O desenvolvimento dessa droga, aqui é só para... e não ficou muito bom, mas ela foi desenhada para inibir o sítio ativo nessa tirosina quinase. Esse desenho está mais bonito, mostra que o gene híbrido deixa o sinal da tirosina permanentemente ativo, e essa droga, o imatinib, bloqueia isso. Isso é um comprimido. E o que ele fez? Ele mudou completamente a maneira de tratar esses pacientes. Então,
Durante a minha vida como hematologista, eu fui capaz de ver o paciente ser sempre condenado a não ter tratamento, agora ter um tratamento com um comprimido. É claro que nós temos outras drogas hoje mais específicas que o imatinib, e que faz o quê? Mudou completamente o tratamento de uma doença, sempre fatal. Hoje não. Hoje, praticamente, a perspectiva de vida de pacientes com leucemia mieloide crônica chegam próximo da expectativa de vida da população normal, tratada com comprimido. Claro, tem algumas complicações, tem alguns problemas ainda, mas não é uma quimioterapia, não é, é um comprimido. E que hoje nós já sabemos provavelmente quanto tempo devemos dar, depois quanto tempo pode ser retirado. Então, alguma coisa mudou muito. É claro que esses inibidores de tirosina quinases hoje se usam em muitas neoplasias. Eu coloquei uma revisão razoavelmente recente, aqui vocês veem dezenas de inibidores para dezenas de neoplasias diferentes. Eu devo dizer que seja do meu conhecimento, nenhuma foi a tal bala de prata como o imatinib foi em leucemia mieloide crônica. Mas, sem dúvida, mudou muito a perspectiva de tratamento, desde câncer de pulmão até câncer de intestino. Um grande problema que existe é que o desenvolvimento dessas drogas, em geral, custa o desenvolvimento, e quando ela é colocada para ser comercializada, ela custa muito. Quando não feita no Brasil, e quase nunca é feita no Brasil. Não temos nenhum exemplo ainda feito no Brasil. E isso é uma outra coisa que eu vou discutir depois um pouco. Isso faz com que o acesso de pacientes do SUS a essas novas drogas seja problemático. No caso do imatinib, o paciente tem acesso, por uma série de condições, teve sem demorar muito tempo. Mas as novas drogas, o nosso paciente não tem acesso, ou tem limitado acesso a essas drogas. Bom, como eu disse, eu vou discutir o que eu entendo um pouco, né? O que está acontecendo numa outra doença? Agora não é uma doença neoplásica, uma doença hereditária, como a talassemia beta. Eu discuti isso num congresso de hematologia. Quais são as novas abordagens terapêuticas na talassemia? Para aqueles que não lembram, é um defeito na produção de hemoglobina e, nos casos graves, a única maneira do paciente sobreviver é tomando transfusão de sangue, aí acumula ferro, tem que tomar quelante de ferro, que é transfusão todo mês, quelante de ferro todo dia, é muito difícil de ser tratado. Bom, a terapia gênica, que era uma esperança desde o ano 2000, ela evoluiu muito, mas não como evoluiu agora, nos últimos 2, 3 anos. Principalmente pela descoberta do que se chama de edição gênica, pelo CRISPR-Cas9. No caso da talassemia, a gente consegue bloquear um gene chamado BCL11A e aumentar a hemoglobina fetal. Eu vou passar rápido, eu só coloquei esse slide aqui para vocês verem o que significa CRISPR, aqueles que ainda não viram isso. Um nome que é difícil de guardar. Mas o que isso aqui faz, o CRISPR-Cas9? Faz com que seja possível, em laboratório, nós alterarmos um gene específico. Eu posso alterar um nucleotídeo no gene que eu quiser. Eu posso editar o genoma, ou posso romper aquele gene. Isso é uma coisa muito difícil de ser feita. E aqui eu volto, quer dizer, essa descoberta foi feita por pessoas que estavam interessadas em estudarem bactérias e vírus. Eles não estavam procurando edição gênica, mas encontraram. Esse é um outro aspecto que, como, ao meu ver, a ciência evolui muito. Quer dizer, é preciso fazer ciência de boa qualidade com qualquer objetivo desconhecido.
porque a importância do que vai ser visto é difícil, se não impossível de ser previsto. Bom, CRISPR-Cas9, quer dizer, a tal maneira de fazer edição gênica. O que tem isso a ver com talassemia? Só recortando um pouco. Vocês sabem, o feto vive num ambiente, você sabe melhor que eu, precisa de uma hemoglobina especial, que é formada por cadeia gama e alfa, a hemoglobina fetal. Quando nós nascemos, esse gene gama é desligado, switch, eles chamam, e liga o gene beta, alfa-beta, da hemoglobina A. Na talassemia, esse beta não é produzido. Então, o que nós fizemos com esse negócio de edição gênica? Nós bloqueamos o gene que bloqueia a gama. Aí a gama sobe de novo. E o gene que bloqueia a gama, um deles é o tal do BCL11A. Ele bloqueia a gama, mas ele também é importante para o sistema nervoso, para linfócito. Mas isso é importante, será? Olha só o que está acontecendo. Nós pegamos a célula-tronco do paciente, aqui é um falciforme, mas o mecanismo é o mesmo. Fazemos o tratamento de edição gênica fora do corpo, expandimos as células, e aqui nós temos de fazer um transplante autólogo. Aqui temos de dar quimioterapia por doente e tal, e recolocamos a célula no paciente. Uma célula agora que vai produzir hemoglobina fetal. Vai trazer de novo como era na vida fetal. Bom, esse é um resultado de um Congresso Europeu do ano passado. Ele é difícil de ver aqui, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Esse azul claro é hemoglobina fetal. Todos os pacientes não tinham hemoglobina fetal, porque eu lembro, o gene é desligado. Depois da edição gênica, que a gente reinfunde a célula com gene editado, eles estudaram aqui 10 pacientes. Todos os 10 pacientes produziam muita hemoglobina fetal. De tal maneira que eles nunca mais, nenhum dos 10 precisou de transfusão. Claro que é 2 anos só, 1 ano e pouco. Nenhum dos pacientes precisou de transfusão e nenhum outro tipo de tratamento. Tanto é que esse resumo aqui do Congresso Europeu diz aqui, eu posso ler para você, tá? Difícil de ler aqui, mas esses resultados fortemente suportam a investigação desse tratamento como uma potencial cura funcional para esses pacientes. Quer dizer, esses 10 pacientes foram curados, entre aspas, porque eles não têm mais nenhum sintoma, mas eles não são normais, eles têm uma hemoglobina fetal. Mas isso muda muito a perspectiva de tratamento. Isso está avançando um pouco mais, eu falarei posteriormente, mas o que é importante? É importante que a gente faça isso, porque se nós não fizermos, isso vai ser, do ponto de vista econômico, impossível de ser feito. E aqui, eu vou dar exemplo que eu sei, quer dizer, nós aqui no Hemocentro estamos tentando fazer isso. Só que a nossa maneira é um pouco diferente. É procurar mudar um gene da célula vermelha mesmo, e não um que tem também ação no sistema nervoso e no linfócito, que aí é mais complicado. E nós mudamos uma região do gene gama A por CRISPR-Cas9 que eleva a fetal também. E essa mutação, ela é um experimento da natureza, ela deixa um indivíduo normal com bastante hemoglobina fetal. Isso não dá doença nenhuma. Aliás, é chamada persistência hereditária de hemoglobina fetal do tipo brasileira, que foi descrita aqui no Brasil, aqui por nós. E aqui mostra outra coisa, quer dizer, mutações que levam a alterações, parece que não é importante achar isso, mas é importante. Por quê? Porque agora ela pode ser usada para tratar uma doença. Então, isso aqui nós estamos fazendo em cultura de célula e modelo animal de anemia falciforme. É uma outra doença hereditária.
De novo, o custo. A edição gênica nos Estados Unidos é estimada em mais de $1 milhão. Quer dizer, é uma coisa impossível de ser colocado em qualquer país do mundo como uma solução, a não ser que você tenha algum tipo de suporte por saber o know-how e fazer aqui. Eu vou passar rápido, porque eu estou vendo que eu estou demorando. Eu estou falando de talassemia. Então, dentro da medula óssea, na produção de glóbulo vermelho, houve numerosos avanços incrementais, quer dizer, saber por que o glóbulo vermelho é destruído, porque tem muita hemoglobina alfa, forma muitas espécies reativas de oxigênio. Então, coisas que melhoram isso e aumentam a hemoglobina de 1 a 2, 3 gramas são importantes para pacientes. Significa que paciente que era dependente de transfusão ficar sem dependência de transfusão. O que eu digo é, esses conhecimentos que foram vistos nessas últimas décadas, na eritropoese, na formação do glóbulo vermelho, é muito importante que alguém estude aqui, porque se nós não estudarmos, nós não vamos ter acesso aos novos remédios, novos medicamentos que estão existindo aqui nesse caso. Como é um assunto que nós temos pesquisado bastante há muito tempo, né? Hidroxiureia é uma droga quimioterápica, mas ela aumenta a hemoglobina fetal. E essa droga é uma droga que nós estudamos há muito tempo aqui no Hemocentro. Aliás, foi nossa, e publicada no New England, uma das primeiras, que essa droga é capaz de aumentar a hemoglobina, que é a hemoglobina, e deixar um paciente livre de transfusão, um paciente talassêmico. Mas isso foi feito em 1990, antes de 2000. Hoje existem novas drogas com mecanismos de ação diferentes, ou igual, só a hemoglobina fetal, sendo testados e já aprovadas para uso em talassemia. Dezenas de novas drogas. Eu vou chamar a atenção para uma aqui, chamada IMR 687. O que essa droga faz? Ela aumenta o óxido nítrico em célula e faz aumentar a hemoglobina fetal. E essa droga, eu queria aqui ressaltar, que está sendo feito um trial clínico, aliás, 2 no mundo já, ela inibe uma fosfodiesterase 9, diferente da 5. E ela foi descrita pela primeira vez aqui também no nosso laboratório, pela doutora Nicola Conran, que é uma pesquisadora do Hemocentro. De novo, quer dizer, a gente estava procurando drogas que melhoravam a eritropoese e encontramos. Eu acho que isso é importante ser feito. Drogas antigas que aumentam a hemoglobina fetal também são muito pesquisadas. Benseracida é uma delas. Nós também estudamos aqui, foi feito esse estudo pelo professor Kleber, que não está mais aqui na Unicamp, e mostra que ela não funciona muito bem, pelo menos nos nossos pacientes sem doença hematológica. Bom, uma outra coisa importante aqui, é a chamada CAR T-cells, quer dizer, é uma nova mudança no tratamento de câncer hematológico, mas hoje não é só hematológico. De novo, são terapias personalizadas, elas precisam de um laboratório específico para cada paciente. E, basicamente, nós tiramos as células T de um paciente que tem uma neoplasia, modificamos as células in vitro para que elas sejam capazes de combater o câncer, ou a célula cancerosa específica do paciente, e essas células são reinjetadas no próprio paciente. Isso já é uma terapia estabelecida, aliás, foi aprovada pela Anvisa há uma semana atrás aqui para o Brasil. Mas nos Estados Unidos, em alguns tipos de câncer hematológico, ou até tumor sólido, e
A Novartis, por exemplo, tem um laboratório, uma facility, só para fazer isso, acho que é em New Jersey. E é muito caro. Custa mais de $1 milhão nos Estados Unidos. Quer dizer, 500 mil a $1 milhão, um tratamento. De novo, quer dizer, nós temos 2 pacientes tratados com esse tipo de terapia que foi feito em Ribeirão Preto, que é ainda um projeto piloto. A Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia está procurando implementar isso no Brasil, porque senão nós não vamos ter condições de tratar isso, dado o custo. Mas para isso, o que precisa? Gente que saiba fazer isso. Gente que saiba fazer esse tipo de tratamento in vitro e reinfusão. Por enquanto, ainda nós temos muito poucos grupos estudando isso. Existem numerosos outros aspectos que vários laboratórios do mundo estão estudando e já estão com estudos clínicos. Um é RNA de interferência para bloquear a produção de enzimas ou proteínas no tratamento de câncer. Outro é o uso de RNA mensageiro. Ficou muito famoso agora com a vacina para o Covid, mas ele pode tratar doenças como talassemia e neoplasias. E estão sendo realizados estudos clínicos nesse aspecto. Que eu saiba, pouca gente no Brasil estuda isso. Isso vai ser necessário, porque o custo disso vai ser impossível de ser suportado pela nossa sociedade. E mais recentemente, quer dizer, é possível, com um mecanismo de você colocar o sistema para fazer edição gênica, o CRISPR-Cas9, né, dentro de de nanopartículas que são direcionadas diretamente para a célula-tronco que você quiser. Isso é complexo, eu também não tenho nenhuma familiaridade com isso, mas ela já foi feita para tratar a paramiloidose portuguesa, e aqui, né, fica mais claro, o CRISPR é injetado no sangue e a nanopartícula procura a célula. Quer dizer, eu não preciso tirar a célula do indivíduo. E existem tentativas hoje de fazer o tratamento de doenças genéticas dessa maneira, injetando o CRISPR para fazer a mudança no DNA diretamente no sangue. Quer dizer, isso aqui muda completamente o custo e a possibilidade de tratar. Mas, de novo, quer dizer, se nós não tivermos gente para ver o que é isso, como trabalhar com isso, como encontrar essas partículas que têm o endereço certo, nós não vamos fazer isso aqui nesse país, não. Essa tabela só para vocês verem uma ideia de custo, né? Quer dizer, um transplante de medula nos Estados Unidos, eles estimam em $400 mil. Qualquer terapia gênica é mais de $1 milhão. E aquelas drogas que melhoram a eritropoese, que a gente às vezes vai precisar usar, elas não saem por menos de $100 mil por ano, o que é muito caro se a gente colocar isso no SUS. E aqui, então, que eu vou falar mais ou menos óbvio, mas eu acho que é importante. Quer dizer, esses novos tratamentos, eles tiveram origem na pesquisa de biologia e medicina. Na pesquisa para descobrir coisas desconhecidas. Muitos desses tratamentos, as pessoas que descobriram não estavam procurando aquilo, mas depois sim viu que era importante para fazer edição gênica, como eu disse. Como é que nós estamos em relação ao mundo em
dinheiro para fazer pesquisa em saúde. Eu acho que isso é importante. Os valores são aproximados. Eu mesmo fiz isso aqui nos sites e fiz esses valores aproximados. Mas dá uma ideia de como nós temos que competir nesse mundo, né? Os Estados Unidos, vocês sabem, o NIH ele tem 43 bilhões de dólares disponíveis só para pesquisa em biomedicina. O NCI, 6,5 bilhões de dólares. Né? Vejam essa coisa aqui. A União Europeia ela tem um projeto, Horizon, 95 bilhões de euros. Eles têm projetado 27 centros nacionais de câncer na Europa, já com 4 bilhões de euros. Como é que nós, se a gente colocar tudo em dólares, como é que nós estamos no Brasil? Né? Vamos pegar a FAPESP aqui, que no estado de São Paulo é provavelmente mais estável no Brasil hoje. 220 milhões de dólares. Esse é o budget da FAPESP. Se metade for para a área de saúde, não é, mas ciência da vida, talvez, 110 milhões de dólares, FAPESP. NIH, 43 bilhões. Aqui nós estamos falando de milhões. O Instituto Nacional de Câncer no Brasil, o INCA, tem 60 milhões de dólares. Para tudo. O orçamento do Ministério da Saúde é 34 bilhões de dólares. Orçamento para todo o Ministério. Agora, no item desenvolvimento científico, pelo menos está colocado lá, 92 milhões de dólares. A Fiocruz tem 94 milhões de dólares para o desenvolvimento científico e tecnológico em saúde. O CNPq, nesse orçamento, ele tem 236 milhões de dólares. Em saúde, 11 milhões. Bolsas, etc., formação e capacitação de recursos humanos, 89 milhões. 50% disso, digamos, área de saúde, dá 44 milhões de dólares. Então, por que estou falando tudo isso? Né? Se eu somar, como eu disse, tudo se aproximar, mas se eu somar tudo que existe de concreto em recursos para pesquisa em saúde no Brasil, dá menos de $500 bilhão de dólares. 400 e pouco, 500. Isso pode estar errado para cima, para baixo, mas não está muito errado. Por que isso me chama muita atenção? Por exemplo, vamos colocar um grande centro de câncer nos Estados Unidos, o Dana-Farber, em Boston. Eu estava inicialmente querendo colocar todos os laboratórios da área de Boston, mas não precisa, vamos pegar só esse centro aqui. Ele tem 136 auxílios do NIH em 2020, com um orçamento de quase 2 bilhões de dólares. Para pesquisa, ele tem 500 e poucos milhões de dólares. Quer dizer, o Dana-Farber, sozinho, tem mais dinheiro que o Brasil inteiro para fazer pesquisa em saúde. E é com esse pessoal que nós estamos competindo. Não só para fazer remédio, para publicar trabalhos, para ser o primeiro a descrever alguma alteração. Então, é óbvio que ninguém imagina que vai ser possível ter os mesmos recursos que os Estados Unidos ou a Europa, mas nós precisamos ter recursos maiores. Quando nós comparamos, e aqui eu não vou ficar agora, mas comparamos com países que nós estamos competindo, como Espanha ou Itália, ainda assim, nós estamos muito abaixo. Eu vou fazer contar uma historinha, eu vou perder esse tempo, mas eu acho interessante que grandes descobertas, elas precisam que existam pesquisas em todas as áreas, procurando tudo, porque a gente nunca sabe o que vai ser encontrado, como eu tenho repetido aqui. Por exemplo, isso é uma experiência pessoal minha, mas vamos lá. Quando eu fui fazer meu pós-doc nos Estados Unidos, não se sabia qual eram as proteínas alteradas, que é a esterocitose hereditária, uma outra doença hematológica.
Aí estava procurando, era na espectrina, na anquirina, na banda 3, na proteína 4. Ninguém sabia. Hoje a gente sabe que está em todas, mas a mais comum é nessa anquirina aqui. E eu estava falando, eu fui fazer meu pós-doc no fim da década de 80, e esses genes foram descobertos. Aí nós tínhamos uma sonda. Tal. E eu fui encarregado no laboratório que eu fui trabalhar, de estudar uma grande família de serocitose hereditária, né? Dominante, tá aqui, tal, que era o médico dessa família, o Dr. Peter Agre, de Baltimore, da John Hopkins. Bom, e nós estudamos e pela primeira vez nós descrevemos que a alteração era na anquirina. Isso aqui foi uma publicação importante para mim, né? No New England, e o segundo autor do trabalho aqui é o professor Peter Agre, que era o que via os pacientes, etc. Ele estava interessado em estudar proteínas de membrana da hemácia em doença hematológica. E ele descobriu uma proteína que ele não sabia muito bem o que era, tinha em hemácia, tinha em túbulo renal e tal. E mais para frente, quer dizer, essa proteína de membrana que ele descobriu, ele viu que tinha em todos os seres vivos e recebeu o nome de aquaporina, aquaporin. E ele ganhou o prêmio Nobel por isso. Ele não estava procurando isso. Ele estava estudando serocitose hereditária. Eu sei porque eu estava estudando junto com ele. Ele descobriu. É claro que é o tal da serendipity. Foi por acaso, mas ele precisava ter um pós-doc atento, ele precisava saber o que poderia ser, e uma grande descoberta, né? Por um hematologista estudando proteína de membrana de hemácia. Nós precisamos ter gente fazendo tudo em muitos lugares diferentes. Muita gente fica falando, por que nós não temos problema? Nós vamos ter, mas nós precisamos ter volume de gente trabalhando. E gente boa nós vamos ter sempre. Falar o que está acontecendo hoje com as agências de fomento no Brasil é sempre problemático, né? Eu peguei essa apresentação do presidente da SBPC, o professor Ildeu, que ele fez em 2019. Eu vou passar rápido, porque é coisa deprimente, só para nós, né? Vocês sabem, houve um enorme aumento da produção científica no Brasil devido ao investimento constante em pesquisa desde no início do final da década de 90 até 2014, 2015. Né? Aqui o número de trabalho científico produzido no Brasil, né? Acima da Rússia. Né? Bom, esse é um slide antigo, mas ainda verdadeiro até hoje. Eu vi os dados recentes. Quer dizer, a produção científica no Brasil tem uma relação muito direta com a titulação de doutores. Ela dependeu e depende ainda muito da pós-graduação no Brasil. É aqui onde a maior parte da produção vem. Quer dizer, aumenta o número de doutores, aumenta o número da produção. Falta ainda avaliar o que os pós-doutores estão fazendo, mas isso podemos discutir depois. Eu não vou ficar discutindo muito aqui. É o orçamento para pesquisa científica no Brasil. Vocês sabem que nesses últimos 4 anos isso foi reduzido de uma maneira significativa, né? Esses dados são da SBPC, mas vocês podem ver como, né, se pegar de 2012 e tal, investimentos do Ministério da Ciência e Tecnologia cai muito, e ainda teve um contingenciamento esse ano passado, vocês sabem. CNPq, houve uma redução enorme em todos os aspectos. Na CAPES, houve uma redução brutal.
do orçamento para as bolsas. Existe um Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que existem recursos, mas o governo atual bloqueou esse fundo até que o Congresso aprovou uma lei que ele deve ser usado e ele provavelmente está sendo colocado no orçamento desse ano atual. Isso aqui eu peguei no Globo desse mês de fevereiro. Vocês podem ver que aqui, ó, é verba do Ministério de Ciência e Tecnologia. A verba de 2022 voltou ao que era em 2014, porque o governo foi obrigado a colocar, até onde eu entendo, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que foi obrigado a colocar esses recursos no orçamento. Isso não significa que ele vai ser utilizado. Nós já tivemos, em 2015, essa era a verba em azul, utilizada em vermelho é essa aqui, quer dizer, o orçamento realizado foi muito menor. Mas houve uma recomposição. Nós não sabemos muito bem o que isso significa para o futuro. Agora, o CNPq não houve recomposição nenhuma. Vejo que 2022 está baixo. A FAPESP aumentou bem o orçamento para 2022. A pandemia fez com que eles utilizassem menos os recursos. E vamos ver o que vai acontecer com a FAPESP. Eu só vou passar isso aqui muito rápido. A FAPESP tem programas importantes. O estado de São Paulo é muito diferente do resto do Brasil, é importante ressaltar isso, né? Tem 6 universidades, tem 34 institutos de pesquisa, e tem uma novidade aqui, que é institutos privados de pesquisa, na nossa área, ligados aos hospitais, Einstein, Sírio, Hospital do Câncer. E tem companhias que fazem pesquisa, isso aqui nós podemos discutir um pouco. Bom, a FAPESP tem levantamentos do que acontece no estado de São Paulo. Eu só vou ressaltar aqui para vocês. Quer dizer, o grosso, a maior parte das pesquisas do estado são derivadas daquelas feitas nas universidades, ou estaduais, ou federais, poucas nas públicas. Aqui é o número de pesquisadores, né? 43 mil, 3 mil, e tem pesquisadores em empresas. Aqui nós podemos discutir se eles fazem pesquisa mesmo para valer, ou se eles só fazem desenvolvimento tecnológico. Isso aí nós vamos ver depois. O grande diferencial do estado de São Paulo que nós temos é que o Estado, esse vermelho aqui, aplica 24% do dinheiro em pesquisa e desenvolvimento. Esse verde, que é muito aqui, é em companhias, indústrias. Isso nós podemos depois discutir pormenorizadamente. O recurso federal para pesquisa no estado de São Paulo é muito menor que o estadual, o que é diferente do Brasil. Se vocês pegarem o Brasil, né, o recurso federal é 40%, o estadual é muito menos. Quer dizer, isso mostra que aqui nós dependemos muito da FAPESP. E, por comparação, né, o estado de São Paulo gasta em pesquisa e desenvolvimento quase o que a Espanha e Portugal gastam, muito menos que o Brasil. Esses slides são da FAPESP. Na FAPESP a gente gosta sempre de comparar com o Brasil. Quer dizer, o estado de São Paulo tem uma grande importância de ter a FAPESP, que hoje alguns outros estados têm também as FAPs importantes, como o Rio e Minas, por exemplo. E a FAPESP, ela estimula muito a cooperação internacional. Por que a pesquisa com cooperação internacional é importante? É importante porque os dados concretos mostram que quanto mais colaboração internacional nós tivermos, maior
a importância dos trabalhos publicados ou dos achados científicos. Isso ainda tem um problema, porque, além disso, nós precisamos ter, na maior parte dos casos, nós precisamos ter os autores brasileiros liderando isso. Se não liderar, não tem muita importância, do meu ponto de vista. Como eu disse, eu peguei o exemplo da hematologia. Recentemente, o professor Eric, do Hemocentro, fez um estudo que eu participei, discutindo alguns aspectos, sobre como está a pesquisa de hematologia no Brasil. Bom, do ponto de vista de publicações, de achados científicos importantes, nós não estamos muito bem, não. Quer dizer, se a gente comparar aqui o número de papers nos últimos 20 anos, né, o Brasil está no número 22 aqui, abaixo da Turquia, de Israel. Se aqui nós vemos o número de trabalhos, né, e aqui a importância dada pelo número de citações, também podemos discutir isso depois. Vocês veem que o Brasil não está bem situado aqui. Isso estou falando da minha área, hematologia. Os trabalhos que têm maior citação são em transplante, imunologia, em trombose. Os trabalhos mais importantes da área, os 20 mais citados, eles são 7 deles clinical trials, em que hematologistas participam do Brasil em grandes clinical trials de indústria farmacêutica. Isso não é muito importante do ponto de vista de desenvolvimento do país, embora seja importante, eu não estou diminuindo a importância, não. Deve ser feito. E estudos experimentais ou translacionais, quase o mesmo número. Metade deles, pouco menos da metade, tem autor brasileiro na primeira posição, muito menos da metade, 25%, autor na primeira ou última posição. Quer dizer, que pelo menos indica que o autor brasileiro seria o líder da pesquisa, que mostra que a maior parte dessas pesquisas foi colaboração internacional e com o autor estrangeiro liderando. Qualquer dúvida, depois só perguntar para o Eric, ele vê, mas nós temos esse levantamento. As revistas que foram publicadas, as revistas de hematologia, algumas gerais, tipo New England, Lancet, e a hora que nós vemos revista por revista, tem um grande número publicado na Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, que hoje se chama Hematology Transfusion Cell Therapy, que por acaso eu sou o editor, é uma revista indexada, etc., e que não cobra nada. Talvez isso a gente possa discutir um pouco. Publicar em revistas, mesmo aquelas que têm um índice de impacto aceitável ou até alto, mas que cobram mais de 2, 3 mil dólares para ser publicado um artigo, é uma coisa que nós devemos discutir daqui para frente. Quem dá dinheiro para a hematologia no Brasil? CNPq, FAPESP, CAPES, FAPERJ e FAPEMIG. Como eu disse, eu falei Rio e Minas, são as fundações estaduais que têm participado agora. Mas vocês veem, a maior parte dos hematologistas ainda precisam do CNPq. E quem publica em hematologia no Brasil? A USP, a Unicamp, em número absoluto, a Unifesp, Federal do Rio, Minas, INCA. Aqui aparecem esses hospitais privados que agora estão fazendo pesquisa. Isso é um fenômeno novo, Einstein, Sírio e a C. Camargo, e que nós vamos ver com importância cada vez maior. O que isso vai mudar no nosso horizonte, nós precisamos ainda saber, ver o que vai acontecer. Mas são as grandes universidades públicas que produzem hematologia.
E a produção em hematologia, aqui é o ano, né? Ela começou a aumentar depois de 2000, que é hematologia na USP, na Unicamp, na Unifesp, etc. Quase todas as que produzem ciência de boa qualidade no Brasil, quase todas as instituições aumentaram sua produção, graças ao incentivo à produção científica que ocorreu no Brasil nessa época. Agora, é interessante aqui, eu estou falando de hematologia, esse vermelho aqui, como eu disse, é um trabalho que está para ser publicado na nossa revista de hematologia, feito principalmente pelo Eric e mais alguns colegas, e eu participei. Mas, olha, a hematologia, esse vermelho aqui, comparada com a cardio, com a endócrino, ginecologia e obstetrícia, ela está bem abaixo em número de produção científica. Ou porque nós temos menos grupos trabalhando, menos pesquisadores, seja lá o que for, a produção de hematologia precisa ser aumentada. Vou passar rápido aqui. E isso aqui é um pedaço, uma parte desse nosso trabalho, desse trabalho feito principalmente pelo Eric, que é o primeiro autor, né? Onde nós chegamos a uma conclusão que eu acho que aqui eu vou colocar para vocês para ser discutido. Quer dizer, a consolidação da comunidade científica é uma coisa complexa e tem de ser feita de tal maneira, isso é uma colocação nossa aqui, que a publicação em revistas por pares, não tem de ser visto como uma coisa mais importante. Mas, sem fazer isso, nós não saímos do lugar e nem produzimos avanço em medicina. Não produzimos avanço em medicina sem publicar trabalho. Todos aqueles avanços que eu mostrei, todos aqueles avanços importantes foram derivados de trabalhos científicos publicados em universidades nos Estados Unidos. E aqui é outra coisa que nós achamos, é que nós precisamos aumentar, em hematologia, estou falando, em quantidade e qualidade. Tem muita gente que fala, não, precisa aumentar agora a qualidade. Não é isso. Quer dizer, você não aumenta a qualidade se aumentar a quantidade. Então, nós precisamos ter mais centros geograficamente melhor distribuídos, mas achamos que a gente deve aumentar não só qualidade, mas também quantidade. É a única maneira de nós termos qualidade. Mas, acho que nós escrevemos aqui outra coisa, eu vou colocar aqui depois bem ressaltado, que nós, em hematologia, eu creio em outras áreas também, nós precisamos ter um aumento urgente naquilo que os americanos chamam de physician scientists, quer dizer, médicos que trabalham em pesquisa. É aí que nós vamos ter grandes avanços fundamentais que mudam o tratamento de doença, tá certo? E aqui, de novo, nós temos de aumentar quantidade e qualidade. Eu tinha uma frase que eu tinha ressaltado, mas depois... perspectivas para aumentar a qualidade e a quantidade da produção científica em hematologia. Nós temos que ter mais pós-doutores em hematologia, ter mais centros de pesquisa. Nós temos de ter programa para recrutar pesquisadores do Brasil e do exterior, ter mais intercâmbio internacional e aumentar o número de médicos pesquisadores. Quer dizer, aqui tem de atender o paciente e também fazer pesquisa. Não importa qual, mas precisa fazer isso, preferencialmente um número bom desses em tempo integral. E aqui, quer dizer, não me passa
eu não desconheço os problemas aqui salariais. Quer dizer, isso implica que nós temos de ter um salário compatível. Caso contrário, nós não vamos conseguir isso. Então, nós temos de achar maneiras de dar um salário compatível para essas pessoas. Lembrando que o número de pesquisadores, isso aqui são dados do Ministério da Ciência e Tecnologia, o número de pesquisadores por milhão de habitantes no Brasil é inferior a todos esses aqui. Até a Argentina daqui. Quer dizer, nós precisamos mesmo aumentar pesquisadores. A Nature fez um seminário algum tempo atrás, vários anos atrás, mas esse quadrinho me chamou a atenção. Quer dizer, o que nós precisamos ter para a ciência se desenvolver bem? Excelência, nós precisamos ter excelência. Aqui, uma coisa que eu gostaria sempre de discutir, os recursos precisariam ser concentrados. Eu não acho. Eu acho que precisamos ter concentração de recursos em algumas áreas, outras não. Nós precisamos ter uma abrangência em pesquisa, senão nós não vamos ter o que nós procuramos. E outra coisa importante aqui, eu acho, né, do meu ponto de vista, é a produção científica sempre vai ser ótima quando vocês têm ensino e pesquisa junto. É importante ter graduação e pós-graduação. Só instituto de pesquisa raramente consegue grandes conquistas. É importante aqui, por isso que a universidade é o lugar propício a esses avanços. É claro, liberdade acadêmica, né? Vários países fazem isso, né? O Canadá atrai gente do mundo inteiro. Tem um programa que chama Canada Excellence Research. Quer dizer, foi feito durante muito tempo atrair liderança, dando laboratório, dinheiro, condições para pesquisa, etc. É importante ter centros de pesquisa em áreas prioritárias. E nós precisamos fazer, porque senão nós nunca vamos competir, né? O NIH tem centros de diabetes, de câncer, 64. Eu mostrei para vocês. Um deles tem quase mais recursos que o país inteiro nosso. A anemia falciforme tem 10 nos Estados Unidos. Bom, eu não vou discutir muito mais aqui, só estou colocando isso aqui como mais provocação para ser discutido. Existia em 2012, 2014, um estudo entre as universidades do Brasil, a Universidade do Estado de São Paulo, para tentar um programa de financiamento de centros de pesquisa integrados às instituições de ensino superior. Era para encontrar áreas estratégicas, deveria existir competição, as universidades deveriam competir pelo centro, o coordenador do centro precisava ter um comitê de busca internacional, os projetos seriam feitos por competição, certo? E depois a universidade que recebesse esses centros precisariam ter uma formulação de um plano estratégico, principalmente com a instalação de infraestrutura e laboratórios conjuntos, chamados core facilities, e formação de pesquisas com grupos de pesquisa nas áreas escolhidas, que seriam amplas o suficiente para ter no Brasil. Quer dizer, isso não, depois, com a crise econômica, isso não aconteceu, nem que eu saiba que nós temos só, hoje é algum programa da FAPESP, mas muito limitado. E eu acho que nós precisamos retomar a esperança de ter algum grande recurso e grandes propostas e projetos no Brasil. Senão, nós não só não vamos entender o que está acontecendo no resto do mundo, mas a nossa população vai ficar fora do avanço da medicina. Eu acho que é isso.
desculpe o longo tempo e as coisas que eu coloquei aí de aspectos da hematologia. Deixa eu... Parei aqui, Perfeito. voltei. Muito obrigado pela paciência dos que ficaram por aqui. São muitos os que ficaram, a gente aqui agradece. Ficamos com uma sala cheia, perto de 70 pessoas durante toda a aula, fora quem está assistindo pelo YouTube. Então, eu imagino que todos tenham também encontrado nessa apresentação muito de inspiração sobre as possibilidades de pesquisa para os alunos de pós-graduação começando, e, claro, a realidade e as dificuldades de financiamento. A gente tem no grupo vários dos professores e alunos da pós, então, quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade para colocar no chat, ou até se quiser levantar a mão. Eu talvez queira começar levantando uma discussão ou uma conversa sobre a dificuldade de financiamento ou financiamento de pesquisa para os recém-docentes ou mesmo para os docentes mais jovens, e acho que vale talvez comentar um pouco isso, como os alunos de pós e depois como os jovens docentes podem programar a sua carreira ou como podem começar a pensar em financiamento de pesquisa. Você fez uma pergunta? Fiz, quem sabe? A opção é a FAPESP, ainda é importante fazer o pós-doc no exterior, vai existir esse financiamento? Qual a sua visão do que vai ser de financiamento e futuro próximo para os alunos entrando e para os recém-docentes? Nós temos que ter algum tipo de esperança. Eu tenho a impressão que, pior do que aconteceu nesses últimos 4 anos, nós não devemos encontrar nada semelhante. Eu acho que nós teremos mudança no governo, mudanças, não quero falar em governo, mudanças no Estado e no país que possibilitarão o retorno ou até a formação de novos programas. E o intercâmbio com o exterior é muito importante, tanto uma via como outra. Nós precisamos ir para o exterior e ver como eles trabalham, e trabalhar lá, mas nós precisamos ter gente deles aqui também conosco. Esse intercâmbio é importante. A FAPESP, ela tem programa, ela é um pouco burocratizada, ela tem tem um outro viés que a gente deve levar em conta, mas ela fornece oportunidades. Eu tenho grande esperança que nós podemos, no futuro próximo, ter oportunidades das agências federais, que nós já tivemos, tá certo? Elas funcionaram de uma maneira muito importante, fornecendo maneiras do pesquisador trabalhar, fornecendo recursos e fornecendo mecanismos de trabalhar em intercâmbio com colegas do exterior ou do Brasil. Então, isso eu acho que nós vamos ter nos próximos anos. E aqui, né, nós vamos ter gente dirigindo essas agências de fomento que saibam reconhecer, quer dizer, quando nós temos alguém que está numa universidade e se disponha a ficar trabalhando em fazer desenvolvimento científico, em pesquisa, atender pacientes, dar aula, quer dizer, isso é uma coisa muito difícil de ter. Essas pessoas precisam ser tratadas bem, porque, na minha opinião,
é dessas pessoas que depende o desenvolvimento do país. E eu mostrei para vocês, quer dizer, edição gênica, CAR-T-cells, RNA de mensageiro, tudo isso veio da universidade. E eu conheço 2 delas, RNA de mensageiro e CAR-T-cells, foi na Universidade de Pensilvânia. Eu vi os laboratórios, é igual os nossos aqui. Quer dizer, as pessoas que querem fazer pesquisa em tempo integral, orientar, dar aula, elas precisavam ser tratadas muito bem, tá certo? E nós vamos ter gente que sabe disso. Está cheio de gente que sabe disso. Só ter isso para a gente ter mecanismo. Hoje eu sei que está tudo difícil, mas nós precisamos melhorar. E aí também, nós precisamos melhorar o lugar nosso aqui. Quer dizer, nós precisamos mostrar que isso é importante. A instituição nossa precisa dar importância para esse tipo de pessoa, precisa favorecer o aparecimento e o desenvolvimento dessas pessoas. Perfeito. Professor, tem uma pergunta do professor Rodolfo, além de parabenizar pela aula, ele pergunta: como termos mais pós-doutores se depois não temos como fixá-los na universidade ou centros de pesquisa? Esse desafio é brasileiro ou outros países já enfrentaram isso de maneira assertiva? Não, essa é uma discussão que sempre teve, quer dizer, não é só os pós-doutores, até os doutores. Por que nós... Uma coisa é certa, quer dizer, por mais que você tenha formação de novas universidades, então nós temos um limite. A universidade não vai ser o local que vai absorver todos os doutores ou pós-doutores. E aí, o que você vê no mundo desenvolvido, aí, nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, é que grande parte desses doutores e pós-doutores, eles vão para a indústria, porque a indústria faz pesquisa real, de descobrir coisas, eles precisam ter gente qualificada. Se não tiver pós-doutores qualificados, eles não vão fazer. Além disso, eles vão para desenvolvimento tecnológico. Muitos desses pós-doutores podem ir para atividades do governo, de políticas públicas. Lugar, se um país está em desenvolvimento e grande crescimento, local para esses indivíduos contribuírem, existem. Agora, se nós pensarmos que todos os pós-doutores, todos os doutores serão docentes em universidades, não serão. Não dá. Aí não vamos ter lugar para tudo. Mas o país progredindo, nós vamos ter instituto de pesquisa, nós vamos ter... O que falta no Brasil, realmente, são instituições privadas, indústrias, companhias, que fazem pesquisa real, entendeu? De descobrir coisas. Grandes companhias farmacêuticas não fazem isso aqui no Brasil. Mesmo as companhias brasileiras fazem pouco. Então, agora, eles gostam muito de fazer interação com universidade, é importante, é muito importante. Mas as grandes descobertas internacionais, você vê, eles fazem pesquisa própria. Quer dizer, nós deveríamos ter muito mais gente sendo absorvida pela indústria. Todo tipo de indústria, eu acho. Quer dizer, nós temos pouco desenvolvimento. Você tira a Embraer, você tira... o número de patentes, tanto é que o número de patentes é maior na universidade do que na indústria. Isso é uma aberração brasileira, porque no mundo inteiro é o contrário. Professor, pelo avançado da hora, eu vou terminar com uma pergunta, mas que é um assunto polêmico, eu acho que tem sido muito discutido ultimamente, que é chamar atenção para as dificuldades no pagamento de artigos milionários nas revistas, e isso foi um pouco comentado na aula, talvez a gente pudesse falar um pouquinho mais disso. Eu só quero dizer o seguinte, quer dizer, tem um índice até que você mede excelência de pesquisa, vendo quanto que publica na Science, na Nature. Eu não quero negar, isso é importante. Mas é importante a gente publicar em todos os tipos de revistas, porque
é impossível, se você falar um sistema de ciência que só publique em Nature, ou só publique em Science. Mesmo nos Estados Unidos não é assim. Quer dizer, publica em todas as revistas. Desde que seja revista séria, com revisão por pares, esteja indexada, quer dizer, vai ser toda a comunidade científica do mundo inteiro vai ter acesso, aí tem que ser escrito em inglês, a língua que todo mundo lê, quer dizer, eu acho que nós podemos publicar em qualquer revista séria. E nós vamos ter isso. Quer dizer, eu participei de muitas discussões que falam, agora a nossa pós-graduação tem de focalizar em qualidade. Claro, sempre, ninguém quer fazer uma pós-graduação de baixa qualidade. Mas as publicações, às vezes, vão ser na Nature, quando tem algum, mas outras vezes, publicações importantes vão ser na Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Está indexada no Web of Science, tem lá um índice de impacto, vai ter razoável. Tal. O que eu acho que está acontecendo agora é que tem um nicho aí que as editoras encontraram, que é tendo em vista que o artigo tem de estar à disposição de toda a coletividade, open, né, que está aberto a todo mundo, quer dizer, quem financia o artigo não é mais as editoras ou as sociedades, mas é o próprio autor, e que aí paga $2, $3 mil por um trabalho. Aí eu tenho uma opinião muito pessoal. Eu acho que nós devemos procurar evitar pagar. Eu acho que nós devemos publicar nas revistas que cobram pouco, aquelas em geral, ligadas a associações científicas, no caso, American Society of Hematology, e aquelas revistas que cobram alguma coisa do ponto de vista razoável. Não é possível você pagar para uma revista publicar o seu trabalho, que é o mesmo valor que você pagou para o aluno de doutorado que durante o ano inteiro. É igual o valor da bolsa dele. Não pode ser. Isso não... Eu acho que é colocar o nosso dinheiro em lugar errado. Tá certo? Essa publicação de artigos é um negócio agora que está acontecendo. É um negócio para entidades, para grandes entidades que estão se formando, ou grandes publicações que ganham dinheiro. Por que nós temos agora Nature disso, Nature daquilo, Nature daquilo? Quer dizer, do meu ponto de vista, essa é uma opinião pessoal, a gente deve combater esse tipo de... Eles dizem que não é um tipo de mercantilismo, mas eu acho que é. Perfeito. Acho que a gente está chegando perto do meio-dia, então eu vou fechar a reunião agradecendo mais uma vez a oportunidade de discutir pesquisa e de abrir o ano letivo da pós-graduação com esse tema. Obrigada, professor Fernando. Obrigada, pai. Professora Fernanda, se a senhora quiser falar algumas palavras. Só agradecer, né, professor Fernando, porque, além de tudo, o senhor falou uma coisa que eu queria muito ouvir. Eu tinha colocado essa questão do pagamento, porque, não sei se, porque eu já não sou tão jovem também, eu também me incomodo muito com isso, é um sofrimento, e esse peso do pagamento de uma bolsa de um aluno, de um trabalho de um aluno, para toda uma tese ser o mesmo, muitas vezes, do que a gente paga no fim para uma revista, me incomoda muito também. Agradeço muito todo o conteúdo que o senhor trouxe, e vou abrir a palavra para o professor falar, né, Laura, se você quiser fazer um fechamento, e depois vou pedir para a secretária, para a Márcia, colocar o convite para a reunião para a próxima semana. Mas acho que eu queria ouvir um fechamento do professor aqui, né, só para falar suas últimas palavras, por favor, que a gente deixa guardado aqui como os nossos highlights. Não, de novo, eu agradeço a oportunidade. Desculpe, ficou longo, mas é difícil Não, ficou ótimo. manter o entusiasmo aí para falar. E ficou
muito de hematologia, mas eu acho que a hematologia tem muito de paralelismo com outras áreas. Eu considero importante, mas eu acho que é mesmo isso. O que eu estava querendo dizer é, se nós não fizermos ciência, e ciência significa fazer pesquisa de coisas que são desconhecidas e publicar, é um tijolinho aqui, isso vai afetar a nossa população, a nossa sociedade. Nós não vamos ter dinheiro para comprar o que eles fizeram lá. Então, nós precisamos de gente para fazer alternativas, para poder ter o know-how aqui. Senão, nós estamos condenados a não ter medicina moderna. Esse é o... Microfone, professora. Desculpa, estava aberto e fechei. Muito obrigada, professor. Então, agora eu deixo o convite aqui para a semana que vem, tá bom? Então, voltamos nossas reuniões. A semana que vem, vou pedir para a Márcia colocar para a gente. Nós vamos fazer uma reunião, né? Dia 8 de março, comemora-se o Dia da Mulher, nós estamos aqui no Hospital da Mulher, e aí o professor Luiz Otávio vai trazer, né, um pouco dos 35 anos do CAISM, né, marcos na assistência e da pesquisa na saúde da mulher e do recém-nascido aqui dentro, tá? Então, convido todos vocês para mais essa reunião na próxima quinta-feira. Professor Fernando, mais uma vez, muito obrigada. Laura, muito obrigada de trazê-lo aqui para a gente, é um prazer enorme, tá certo? E obrigada a todos que ficaram com a gente aqui até agora. Realmente, sala cheia para a gente começar, muito bom. Tá bom. Gente, tchau, tchau, boa tarde a todos. Tchau.